possa estar no ambiente que foi preparado, usarmos o horário da palestra pública doutrinária para falar de um tema muito importante e muito delicado, que é a questão do suicídio. Que a espiritualidade amiga possa nos envolver, a fim de que possamos falar as palavras corretas, com as explicações que sejam necessárias para todos nós no sentido de esclarecimento e consumo. Como nós temos falado aqui ao longo desse mês de setembro, a temática das palestras doutrinárias da Casa do Evangelho nesse mês trata da campanha em defesa da vida. E hoje, então, nós vamos, dentro dessa campanha, usar mais uma vez o material que está disponibilizado na internet para quem procurar lá, Suicídio em Defesa da Vida, Suicídio Não, que é um material da Federação Espírita Brasileira, que é um material muito importante, porque além das informações, vamos dizer, de esclarecimento, ele nos traz também depoimentos de vários autores, né? De espíritos que desencarnaram pela via do suicídio. Então ali nós vamos ter a clareza e a realidade da ilusão que é a opção do suicídio. E a abertura desse folheto diz o seguinte: você continuará a viver depois da morte. O suicídio é ilusão. Procure ajuda. Então esse é o resumo de tudo que a gente vai tentar trazer aqui nos minutos que a gente tem. Primeiro, que a morte física não, a morte é apenas física, né? O espírito continua, nós somos seres imortais. Se não quisermos falar de espírito, porque isso de alguma maneira nos traga algum problema, entendamos que nós somos seres imortais. O que é isso? Nós não vamos desaparecer, nós não vamos conseguir extinguir a nossa vida. Nós podemos, por desequilíbrio, por desconhecimento da nossa natureza espiritual, por convicções filosóficas, por exemplo, de entendermos que tudo acaba com o fim da matéria, ou a doutrina materialista, ou até de alguma sorte por questões religiosas de qualquer tipo de doutrina, não daquelas que acreditam na espiritualidade ou na continuidade da vida após a morte, podemos achar que o suicídio seja algo de menos importância, mas não é. Todos nós que temos já o conhecimento da espiritualidade, pelo espiritismo, o conhecimento da vida após a morte, nós sabemos que este é o maior equívoco, vejam bem, é o maior equívoco, o maior engano que a criatura pode cometer é o ato do suicídio. Por maior que sejam os problemas, por maior que sejam as dificuldades, e nós sabemos que elas existem de todo lado, no momento em que nós optarmos pela via do suicídio para buscar resolver problemas, na verdade nós não vamos resolver, nós vamos conseguir resolver os problemas que nos levaram a esse ato desequilibrado, esse ato doentio, porque ninguém em situação de equilíbrio, de conhecimento, de harmonia, vai buscar atentar contra a sua própria vida física. Mas, como nós dizíamos, se nós estamos enfrentando hoje uma situação extremamente difícil, extremamente dolorosa, e muitas vezes nós pensamos que não existe saída para aquela situação, e nós vamos buscar através do suicídio esta solução, na verdade nós não vamos resolver os problemas que nos levaram a essa dor e sofrimento, e ainda vamos aumentá-los, mas aumentá-los numa escala muito elevada. Os espíritos costumam nos dizer que quando nós temos problemas de qualquer ordem, e esses problemas são difíceis, no momento em que a gente opta pelo suicídio, esses problemas vão se multiplicar por 1000, por 10 mil, por 1 milhão de vezes. Por quê? Porque não só nós não vamos ter conseguido resolver o problema, e nós vamos estar gerando outros problemas maiores, como, por exemplo, a dor, o sofrimento, o arrependimento, de nos darmos conta que a vida continua, a dor e o sofrimento que nós vamos estar gerando para aqueles que nos amam, né? Porque um ato de suicídio numa família, num agrupamento social, ele traumatiza, ele prejudica, vamos dizer assim, todos que estão envolvidos, né? Um pai, uma mãe, uma esposa, um esposo, um filho, uma filha, um avô, enfim,
amigos, né? As pessoas que nos querem bem. Então, quando nós agimos desta forma, nós não estamos prejudicando somente a nós estamos certamente criando problemas e dificuldades para aqueles que conosco vivem. Para a gente não esquecer, eu ia escrever aqui, agora vou escrever, existe um serviço gratuito chamado Centro de Valorização da Vida, que para nós acessarmos, se nós estivermos com pensamentos suicidas, se nós estivermos achando que a solução para a nossa dificuldade é o suicídio, procuremos buscar esse serviço que é gratuito. É só nós pegarmos um celular, um fixo, um telefone fixo, ligarmos para este número 188, a ligação é gratuita, então não vamos ter nenhum custo de estarmos ligando para esse número. E do outro lado da linha, uma pessoa preparada, uma pessoa habilitada, uma pessoa que já está treinada para escutar. Ela não vai nos dar conselhos, ela não vai nos doutrinar sobre questões religiosas, porque as pessoas que trabalham neste serviço certamente têm as suas convicções religiosas, mas não é esse o objetivo. O objetivo é exatamente de que alguém possa nos escutar e que os especialistas, aqueles que trabalham profundamente a questão de estudar as motivações que levam as pessoas a se suicidarem, elas dizem com muita clareza que muitas vezes o que aquelas pessoas que estão buscando suicídio precisam é a oportunidade de desabafar, de dividir o seu problema com outros. Então nós temos que ter a clareza e a certeza de que se a nossa dor é muito profunda, é muito grande, nós não temos por que ficar com ela para nós. Nós devemos buscar dividir, falar, explanar aquilo que está nos adoecendo, aquilo que está nos incomodando, porque dessa forma nós vamos conseguir, de alguma maneira, nos sentirmos um pouco melhor. Então, este é um serviço importantíssimo, disponível em todo o país, em todo o Brasil. Então, se nós estamos hoje com esse tipo de ideia, vamos buscar, primeiro, abrir o nosso coração para aquelas pessoas que nós confiamos, sejam nossos familiares, sejam nossos amigos, sejam os templos religiosos, como, por exemplo, esta casa, que tem serviço para isso. Nós temos um trabalho do apoio e valorização à vida, que se desenvolve todos os sábados, das 2 da tarde até as 15 para as 4, naquela segunda sala saindo da escada à esquerda. Ali são abordadas exatamente as temáticas em relação à defesa da vida, à valorização da vida. Mas se nós somos evangélicos, se nós somos católicos, se nós somos umbandistas, não tenhamos o constrangimento de ir ao nosso templo religioso e buscar lá o nosso pastor, o nosso babalorixá, o nosso padre de confiança, e vamos conversar com eles. Porque a religião, sim, é um caminho, porque a religião nos liga a Deus. E a vida é um dom dado por Deus a cada um de nós. Então, se nós estamos com esse tipo de dificuldade, busquemos também na nossa religião, no nosso tempo religioso, o auxílio. Mas também busquemos através dos terapeutas, dos psicólogos, dos médicos, de todos aqueles profissionais da área da saúde que podem sim nos ajudar. Porque este, como nós dissemos, não é uma questão que nós temos que segurar para nós, e não é uma questão que nós temos que achar que nós sozinhos poderemos resolvê-la. E também não é uma questão que, quando nós vamos buscar auxílio sobre isso, para isso, não é indicativo de fraqueza ou de fragilidade nossa. Muito pelo contrário. É indicativo, é sinônimo de que nós já temos consciência dos nossos limites. Então nós vamos buscar o auxílio. Assim como, se eu tenho um problema de saúde física ou mental, e eu não consigo resolvê-lo sozinho, o que eu vou fazer normalmente? Eu vou buscar um médico, eu vou buscar um psicólogo, um psiquiatra, ou a especialidade médica que for, porque a ciência está aí para nos ajudar. Então, é muito importante, agora falando da ótica do ponto de vista espírita, nós sempre lembrarmos, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, do capítulo 5, item 14, os Espíritos dizem a Kardec o seguinte: a calma
e a resignação adquiridas na maneira de se considerar a vida terrena, a vida material que a gente está vivendo, e a confiança do futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, o que eles estão querendo nos dizer? Que a doutrina espírita nos dá um esclarecimento de fundamental importância ao nos dizer com clareza que somos espíritos imortais, somos seres imortais. Portanto, a vida material que nós estamos vivendo temporariamente, enquanto estamos ligados a um corpo de carne, ela deve ser relativizada nos seus problemas e nas suas dificuldades. O que quer dizer isso? Que nós não devemos dar um peso, um valor maior às dificuldades materiais do que elas realmente têm. É importante enfrentarmos as dificuldades e superarmos as dificuldades materiais, sejam elas de ordem financeira, emocional, de saúde, profissional, evidentemente, porque todas essas situações são oportunidades de aprendizado e de progresso que o espírito está submetido. Agora, daí a nós levarmos a um raciocínio, a um julgamento de que as questões materiais são fundamentais, são únicas, são a que devem nos mover a vida, aí nós temos um completo desequilíbrio da realidade. Por quê? Porque esta vida material é temporária, é momentânea. E se temos dificuldades, as dificuldades são para que a gente busque aprender e progredir. Então é isso que ele está dizendo. Resignação, calma e resignação. A calma tem a ver com a serenidade, né? Quando nós lemos esse texto do Evangelho, a imagem que nos vem à mente é a seguinte: imaginemos que nós estamos dentro de um barquinho pequeno, estamos no meio do oceano, no meio de um rio, e uma tempestade nos alcança. A calma e a serenidade nesta situação, elas vão nos dar as maiores condições para que nós possamos sobreviver a esta situação. Seja nós pensando com raciocínio, com clareza, o que nós temos que fazer? Remar rápido com uma margem do rio, buscar uma comunicação, um socorro, se nós tivermos condição. Então, esta calma é que vai nos dar maiores condições de nós superarmos aquilo. E a resignação que eles falam aqui, é sempre importante nós lembrarmos. O conceito de resignação, do ponto de vista do Espiritismo, é a obediência do coração. Isso é como os Espíritos tratam o conceito de resignação. O que quer dizer obediência do coração? É exatamente nós termos a serenidade de que Deus, Criador de tudo e de nós por consequência, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, Ele está sob o comando de tudo que ocorre na natureza, inclusive conosco. Então, se em determinadas situações Deus permite que aconteçam para conosco, principalmente as situações de dor, de sofrimento, de dificuldade, não são por castigo, não são por capricho, não são porque Deus não está olhando para nós. Pelo contrário, são demonstrações inequívocas, ou seja, sem nenhuma dúvida de que esta inteligência suprema, este amor, bondade, sabedoria, misericórdia e justiça, nos dá as condições que nós precisamos para evoluir e para progredir. Avançando um pouquinho mais, nós vamos ver que são colocados. Por que as pessoas cometem suicídio? Né? Então existem várias causas, desde as questões materiais, questões emocionais, solidão, depressão, desde as questões físicas, né, de doenças incuráveis ou de limitações que nós passamos a ter em determinados momentos da nossa vida e nós não aceitamos isso, desde as questões também financeiras, de pobreza, as questões de fanatismo religioso, né, que a gente precisa também lembrar. Muitas vezes o nosso entendimento equivocado do que seja o objetivo da vida e de determinados valores nos leva a minimizar o valor da vida e, portanto, aceitar essa questão de suicídio. Negligência, abandono familiar, perdas afetivas, isso é uma causa muito comum, né? Desencarna um ente querido, muito querido ao nosso coração, e nós vamos aí perdendo o sentido na vida. E vamos achar, talvez, até que pelo suicídio nós vamos encontrar aquela criatura mais cedo, se acreditamos que existe uma vida depois da morte. Só que esse é um erro muito grande, porque
Porque nós vamos encarnarmos pelo suicídio, ao invés de nós nos aproximarmos daqueles que nos anteciparam na vida espiritual e que nos amam, nós vamos estar nos afastando deles. Por quê? Porque o nosso processo de consciência, né, de culpa, de arrependimento, de todo um processo de entendermos o equívoco que nós cometemos, vai nos dar uma perturbação e uma dificuldade, um desequilíbrio espiritual e emocional, que durante um bom período é a questão da sintonia vibratória, né? Nós vamos estar com uma sintonia desequilibrada e aquele ente querido que nos antecipou, se for pelas vias naturais e se aproveitou a vida para aprender, se dedicar e progredir, por mais que eles queiram nos ajudar, por mais que ele esteja percebendo a nossa dificuldade, ele não consegue esse acesso, pelo menos momentaneamente e mais ostensivamente, porque é a questão da diferença vibratória. Da mesma maneira, é por este mesmo princípio que os espíritos nos ensinam, né? De que os espíritos que estão nos ajudando, os espíritos encarnados que estão nos ajudando e nos ajudam diariamente, dentro da casa espírita, na rua, no ônibus, no trabalho, na convivência social, eles podem estar buscando nos ajudar pela inspiração, pelo envolvimento espiritual positivo e equilibrado, mas se nós estamos com outro tipo de pensamento, com outra vibração, com outra faixa de sintonia, nós não vamos perceber essa ajuda. Então, essas são algumas das causas, mas é sempre importante nós lembrarmos que o ato do suicídio é ilusório como solução. Novamente, ele agrava em muito, mas em milhões de vezes a nossa situação. Então, nós temos que não podemos amealhar esse tipo de ideia, porque isso realmente não é uma solução. Mais para frente, nós vamos ver a questão 944 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta claramente aos espíritos: o homem, aí estamos falando da humanidade, né? O homem ou a mulher, a humanidade, o homem, o ser, tem o direito de dispor da sua própria vida, ou seja, dispor é quando nós podemos fazer o que nós quisermos da nossa própria vida. Resposta: não. Somente Deus tem este direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Mais para frente, nós vamos ver um ponto importante aqui, uma outra mensagem do Manuel Filomeno de Miranda nos esclarece que sempre existe uma solução para o problema que a gente está enfrentando. Às vezes, quando a gente está muito fechado numa determinada situação, quando as nossas crenças nos limitam, né, achando que nós não podemos superar determinadas dificuldades, que nós não somos merecedores da ajuda divina, manifestada pela ajuda dos seres humanos que nos circundam, a gente vai se fechando num ponto de vista, numa crença limitadora, que nós achamos que determinadas situações, sejam elas quais forem, afetivas, financeiras, emocionais, de saúde física, não tem solução. Relacionamentos familiares, relacionamentos afetivos, não tem solução. E aí nós vamos alimentando que a única solução para isso realmente seja o suicídio. O que o Manuel Filomeno de Miranda Espírito nos diz a esse respeito? Que não existe, veja bem, não existe problema sem solução. Se nós eventualmente não estamos enxergando a solução, vamos buscar por todos os recursos que temos disponíveis na medicina, na psicologia, na religião, na filosofia, nos laços afetivos e familiares e de amizade, buscarmos, ouvindo outras pessoas, dividindo a nossa dor, buscando partilhar pontos de vista em relação a uma situação, porque muitas vezes, ao ouvir o outro sobre uma determinada situação, nós podemos ter uma luz, né, uma abertura de raciocínio, de entendimento, que daqui a pouco ali está o início da solução. Então, não existe problema sem solução. E muito importante que ele fala aqui, muitas vezes a solução do problema é o passar do tempo. Porque hoje talvez eu esteja enfrentando uma dificuldade extremamente difícil e dolorosa. À medida que eu me permito seguir e entendendo que a solução do suicídio não é a solução, mas eu vou seguir em frente, né?
eu vou buscando todos os recursos que eu possa ter, mas principalmente o tempo trabalhando em mim como um elemento de maturidade, de despertar da consciência. Muitas vezes aquele problema não é que ele vai diminuindo, mas a minha percepção sobre aquele problema ela vai sendo maior. E aí sim eu vou talvez enxergar a solução que eu já não estou enxergando. Então, o tempo e a misericórdia de Deus, que nós não podemos esquecer e subestimar, porque a misericórdia de Deus se manifesta em todas as situações da nossa vida. Então a gente não pode se fechar excessivamente na nossa dor, no nosso problema, nas nossas dificuldades. Temos que sim buscar alternativas e temos que principalmente olhar também para o semelhante. Mais à frente, não sei se nós vamos conseguir falar, tem uma mensagem de Emmanuel que fala exatamente a respeito disso. E uma das grandes terapias para que a gente possa trabalhar contra a ideia do suicídio em nós é exatamente o trabalho no bem. É lembrarmos do semelhante que sofre como nós, ou às vezes mais do que nós. Né? Porque se a gente olhar para o lado direito, para o lado esquerdo, para frente, para trás, para onde for, nós sempre vamos encontrar alguém que esteja em dificuldade, às vezes maior que a nossa. Então, quando a gente se dedica ao serviço do bem, a auxiliar o próximo, a enxugar uma lágrima, a estender a mão da forma que for possível, a orar, né? A pedir em benefício de alguém que está numa situação mais difícil que a nossa, este é um processo terapêutico de grande valia para que a gente possa superar essa dificuldade. Bom, vamos em frente. Aí nós temos aqui uma outra frase, que eu acho que é o final dessa mensagem de Manuel Filomeno de Miranda. Olhem como isso é importante, isso é profundo. O ser humano é, na verdade, a mais alta realização do pensamento divino na Terra. Nós somos criação de Deus e nós somos, como ele está dizendo aqui, a mais alta realização do pensamento divino na Terra. Caminhando para a glória total. O que é isso? Para a perfeição, como nós sabemos para a qual fomos criados. Mediante lutas e sacrifícios diários. Então, olhem como isso é profundo e isso também é muito bonito, porque Deus não nos criou para que nós nos anulemos ou nós fiquemos atentando contra a nossa própria vida. Porque quando nós perpetramos o ato do suicídio, além de nós estarmos infringindo uma lei básica de Deus, que é quem nos deu a vida, nós estamos cometendo um crime contra nós mesmos. Por quê? Porque as consequências desses atos, elas vão se repercutir não só no processo, no momento imediato a isso, né, quando a gente se trata no plano espiritual, nós temos inúmeros relatos de espíritos narrando a dor, o sofrimento, a perturbação, o arrependimento por terem se dado conta de que achavam que este era um caminho e na verdade estão vendo que isto é apenas um atraso, né? Porque nós vamos sempre ter a oportunidade de recuperar, mas é um atraso onde nós vamos gerar para nós dores e sofrimentos que nós não precisaríamos. Então, lembrar disso, que todo tipo que as consequências do suicídio, as mais relevantes são conosco mesmo. Por quê? Porque nós vamos estar agredindo a nossa consciência enquanto espíritos imortais que somos e nós vamos ter que ressarcir isso. Uma outra mensagem que tem aqui, que nós não vamos falar agora porque não dá, eles citam uma série dos que nós recomendamos, busquemos isso na internet, polígrafo aqui, o folhetim da fé, suicídio, não, em defesa da vida, ali nós vamos ler com bastante detalhe e calma. Ali o Espírito vai relatar que uma enorme quantidade de problemas de saúde física que nós podemos apresentar quando estamos reencarnados são consequências de suicídios anteriores. Problemas pulmonares, problemas digestivos, problemas de limitações físicas, mentais, né? E uma série de outras consequências que são o reflexo do mecanismo da lei de causa e efeito que envolve a todos nós. Então, olhem, por isso que aquela afirmativa lá atrás, de que se nós temos um problema que represente uma dificuldade sem, ao optarmos pelo suicídio, não só nós não vamos resolver esse problema de dificuldade sem, como nós vamos gerar para nós
1000, 10.000, 1 milhão de vezes mais de dor e sofrimento. Por quê? Um exemplo é este. Porque o ato suicida vai gerar na nossa individualidade um comprometimento consciencial que nós vamos ter que resgatar, às vezes, não é numa encarnação, é em várias encarnações. E, obviamente, também levando aquelas criaturas que convivem conosco a ter que também ajudar-nos, né, a vivenciar isso. E um ponto importante só sobre esse aspecto, que é para mostrar de novo a sabedoria e a misericórdia de Deus. Mesmo nessas situações em que, por exemplo, nós cometemos um suicídio numa determinada encarnação, nós vamos voltar numa, 2, 3 encarnações com determinados problemas de saúde, muitas vezes graves, com limitações difíceis, olhem a sabedoria de Deus. Este processo, ao mesmo tempo que ele está propiciando a minha reharmonização com a minha própria consciência, ele permite também que a medicina, que a ciência, que todos os tratamentos, os cuidados, possam ir evoluindo à medida em que eu, encarnado, vou estar estimulando aqueles que têm olhos de ver, né, porque são espíritos já amadurecidos, aqueles que se dedicam, os médicos, os cientistas, os psicólogos, os pesquisadores, enfim, que sejam, ao ver uma dificuldade, por exemplo, de um problema mental gravíssimo, que até então a sociedade não havia convivido com isso, quando isso começa a ser recorrente, porque o número de espíritos, o número de criaturas que suicidam no planeta Terra é um número altíssimo. Então imagine que não é isso de hoje. Se nós olharmos há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos, esse número ele vem crescendo. Então, do ponto de vista prático, o que acontece? São espíritos que vão ter que reencarnar para recuperar isso. Então eles vêm com doenças físicas, com limitações físicas, e vão gerar o quê? Da comunidade, das criaturas que estão vivendo ali, das criaturas que têm a medicina, a ciência, a pesquisa como missão, efetivamente, entendendo o compromisso que tem e a tarefa que tem de serem instrumentos da misericórdia divina, ao mesmo tempo esta dor e essa dificuldade, ela vai gerar na sociedade o estudo, a pesquisa, o trabalho árduo para que se possa superar isso, ou pelo menos minimizar as dificuldades de quem vive nessa situação. Não vamos poder ler, mas recomendamos quem pesquisar essa apostila, o irmão X, que é o espírito Humberto Campos, no livro Instantes da Vida, no capítulo 2, ele vai entrevistar um espírito de uma mulher na última encarnação que se suicidou. Então são 13 perguntas muito importantes em que ela vai respondendo e vai ampliando o nosso entendimento de como o suicídio realmente não é solução. E aí, para nós irmos encaminhando a conclusão desse tema, é importante nós não esquecermos de um outro ponto muito importante, que está lá também na página 27 dessa apostila. Existem basicamente, isso é do ponto de vista didático, né, 2 tipos de suicídio, classificação de 2 formas, o suicídio direto e o suicídio indireto. Isso é importante nós entendermos, porque quando se fala em suicídio, normalmente nós damos muito mais atenção e preocupação e estudo, não é um problema, por isso que nós temos que ver o outro lado, daquelas criaturas que realmente, por sua vontade clara, vão buscar, achando que vão eliminar a vida, porque só eliminam a vida física, vão atentar contra a sua vida. Então, suicídio direto, a definição é o suicídio intencional, ou seja, eu tenho a intenção, eu tenho a determinação de fazer. Resulta de um ato consciente, ou seja, eu estou fazendo aquilo conscientemente, eu sei que aquilo eu estou fazendo aquilo porque o meu resultado realmente é terminar com a minha vida. Há planejamento da morte, às vezes, por detalhes. Já o suicídio direto, aqui que nós queremos rapidamente comentar, são todas as situações que resultam de hábitos, comportamentos viciosos que lesam a saúde física, psíquica ou ambos. Então, muitas vezes, nós não temos conscientemente a intenção de terminar com a nossa vida.
Mas a forma como nós estamos vivendo, por exemplo, a nossa alimentação, o uso e ingestão de tóxicos de toda a natureza, incluindo os remédios, né? Porque às vezes a gente se equivoca ou não olha o remédio como efetivamente um elemento que possa estar causando ou vai gerar esse suicídio direto, porque ele vai enfraquecendo o nosso organismo. A falta de repouso que o corpo precisa, ou um repouso exagerado, as questões mentais, né, de excesso de preocupação, de raiva, né, nas nossas atitudes, de muita emotividade, são questões que vão afetando a nossa saúde física e podem sim nos trazer a antecipação do nosso desencarne. E se nós achamos que isso é ficção, vamos assistir, quem ainda não assistiu, o filme Nosso Lar está disponível. Se nós entrarmos também na internet, pesquisarmos lá, botarmos, nós vamos poder assistir sem precisar pagar nenhum tipo de serviço aí de televisão paga, e lá nós vamos ver nesse filme, que é na verdade a dramatização de um livro, né, do mesmo nome, O Nosso Lar, ditado pelo Espírito André Luiz, e lá ele vai contar-nos, em determinada parte do livro, que uma das coisas que mais perturbou ele, que perturbava ele nesse período pós a desencarnação física, é que ele escutava vozes que diziam para ele que ele era um suicida. Quando na mente dele ele brigou e trabalhou até o último momento para que ele não morresse com problema na saúde. E aí ele vai depois ser esclarecido que sim, ele era considerado um suicida indireto, exatamente pelos desvios de alimentação, na área sexual, na área de ingestão de bebidas alcoólicas e principalmente nas questões mentais. Ele era uma pessoa extremamente irritadiça, impaciente, orgulhosa, que só queria ver as suas questões. Isso não somos nós que estamos dizendo, está lá no livro do filme. E isso tudo é uma situação que muitas vezes pode estar afetando nós. Então, lembrarmos do suicídio direto e do suicídio indireto. Para nós finalizarmos, nós queríamos compartilhar com todos uma mensagem do Espírito Emmanuel que é muito importante, que é uma mensagem relativamente curta, eu acho que dá para a gente ver aqui. Ele começa essa mensagem, para quem quiser depois reler, além de ter escolhido aqui na página 45, pode procurar, está no livro Pronto Socorro, que é uma obra ditada por este benfeitor Emmanuel, psicografada pelo Chico Xavier. Então ele começa dizendo o seguinte, olhem só: quando a ideia de suicídio porventura te assome a cabeça, ou seja, comece a pensar, né, em suicídio, reflete antes de tudo na infinita bondade de Deus, que te instalou na residência planetária, ou seja, te deu a oportunidade de reencarnar no planeta Terra, solidamente estruturado, né, a reencarnação, a fim de sustentar-te a segurança do espaço cósmico. Em seguida, então, se a gente está com o pensamento suicida, vamos nos lembrar disso, né? Que nós não vamos desaparecer, que nós tivemos uma concessão magnífica de Deus que nos dá a oportunidade da encarnação, e nós muitas vezes vamos valorizar essa concessão exatamente quando a gente está fora do corpo físico. Aí ele vai dizer, em seguida, ora quer dizer, reza, pedindo socorro aos mensageiros da providência divina. Medita no amor e na necessidade daqueles corações que te usufruem a convivência. Familiares, afetos, entes queridos, pessoas que dependem de nós, não vamos esquecer, né? Às vezes nós temos uma série de pessoas que dependem de nós. Então, no momento que nós faltamos conscientemente, abandonando a nossa vida física, nós estamos gerando um compromisso para com essas criaturas. Ainda que não lhes conheça de todo o afeto que te consagram, e embora a impossibilidade em que te reconheces para medir quanto vales para cada um deles, é razoável pensares quantas lesões de ordem mental lhe causarias com a violência praticada contra ti. Ele vai seguindo dizer, se a ideia perniciosa é prejudicial, continua a torturar-te, mesmo que te sintas doente, refugia-te do trabalho possível, em que te mostre útil ao justiçado.
Visita um hospital onde consigas avaliar as vantagens de que dispõe em confronto com um grande número de companheiros portadores de moléstias irreversíveis. 2 pernas, 2 braços, olhos, cérebro relativamente perfeito, né? Sem grandes limitações. E aí nós vamos no hospital e nós vamos ver quem. E vamos ajudar aquelas pessoas lá, vamos conversar um pouquinho que seja, darmos uma visita a alguém que talvez há muito tempo esteja ali e não tem nem a perspectiva talvez de sair dali com a vida física. Vai pessoalmente ao encontro de algum instituto beneficente. Aqui se recolhem irmãos necessitados de apoio total, para os quais alguns momentos de diálogo amigo se transformam em preciosa medicação. Clínicas geriátricas, asilos, né? Orfanatos, presídios, ele vai falar mais para frente. Olha quanta gente, aquilo que tinha falado anteriormente, olhando para frente, olhando para trás, olhando para um lado ou para o outro, sempre vamos encontrar alguém que esteja em pior situação que nós. Então, quando nós temos essa perspectiva, nós começamos a ter uma ideia da vida diferente daquela que nós somos o centro de tudo. Não desprezes a leitura de alguma página esclarecedora capaz de renovar teus pensamentos. É a questão da sintonia vibratória, né? Então, não vamos deixar nossa mente ser tomada por pensamentos que nós já sabemos que não vão nos ajudar. Vamos cortar essa sintonia. Como? Vamos pegar um livro, o Evangelho, vamos pegar um livro que nos dê outro tipo de pensamento, vamos ver um filme bom, vamos escutar uma música boa, vamos fazer um trabalho dentro da nossa casa, vamos nos dedicar em relação ao próximo, vamos fazer uns 5, 10 minutos de uma oração. Olhem quanta coisa nós podemos fazer para mudar essa faixa mental. E aí ele vai terminar dizendo: entrega-te ao serviço do bem ao próximo, qualquer que ele seja, e faze empenho em esquecer-te, porque a voluntária destruição de tuas possibilidades físicas não só representa um ato de desconsideração para com as bênçãos que te enriquecem a vida, como também será o teu recolhimento compulsório à intimidade de ti mesmo, no qual, por tempo indefinível, permanecerás no envolvimento das tuas próprias perturbações. A prece é de valor inestimável para os que sofrem. Devemos orar sempre que estivermos diante de um desafio existencial, sempre que formos atingidos pelas provações da vida. Neste sentido, o espírito suicida, ou alguém que queira fugir da vida, independentemente das causas geradoras do seu sofrimento, deve buscar conforto espiritual na prece. Não esquecemos da oração, principalmente quando estivermos com essas ideias de atentar contra a nossa vida. Porque a proteção, a inspiração, o auxílio espiritual, ele é contínuo, mas ele é um processo de sintonia. Se nós não estivermos com a nossa mente o máximo conectada possível, o auxílio está ali à nossa mão, à nossa disposição, mas nós não vamos conseguir enxergar. Então, meus irmãos, era esta mensagem que nós queríamos compartilhar com todos. Nós vamos nos preparar para encerrar a tarefa, recomendando mais uma vez, vamos procurar na internet, todos nós temos acesso à internet. Então vamos buscar lá na internet a campanha Suicídio Não em Defesa da Vida, vamos buscar lá Federação Espírita Brasileira Suicídio. Nós vamos encontrar este material, que é uma fonte muito rica para a gente ler, pensar e refletir. E antes de fazermos a prece, nós vamos repetir o que nós falamos no início. Isso é muito importante. Se a dor que nós estamos carregando dentro de nós, que nos leva a alimentar a ideia do suicídio, é gigantesca, é insuportável, vamos dividi-la com aqueles com quem nós confiamos. Sejam eles nossos entes queridos, sejam eles os próximos que estão a nós, sejam os terapeutas, os médicos, os
profissionais da área da saúde, da área da psicologia que podem nos ajudar, sejam os religiosos, evangélicos, católicos, protestantes, espíritas, budistas, seja qual for a nossa crença, vamos buscar com eles também este auxílio. E não vamos esquecer nunca, como nós vimos bem aqui, que nós somos a criação de mais alta relevância de Deus. Deus nos cria como espíritos, como seres inteligentes e nos oportuniza pela vida física a chance de nós evoluirmos. E muitas vezes nós viemos com recursos inúmeros, vamos repetir, inteligência, saúde, condições emocionais, condições financeiras, condições de inteligência, condições sociais, pelas posições que nós vamos exercer, ou estamos exercendo na vida. Então são tantos recursos, não para o nosso benefício individual, mas para que nós possamos contribuir com Deus na instalação do seu reino no mundo. Então, quando nós ignoramos isso e nós abdicamos de todas as oportunidades para interrompermos a nossa vida física, efetivamente é um processo de prejuízo para a nossa consciência muito grande. Então, nós não precisamos passar por isso. Existem soluções sempre para qualquer problema. Busquemos elas, usemos os recursos que foram falados físicos, também os espirituais da prece, como nós vamos fazer agora. Então nós vamos convidar todos para que possamos unir os nossos pensamentos nesta vibração de profunda paz, de luz, de harmonia e de equilíbrio, agradecendo a misericórdia de Deus por tudo que nos tem oportunizado desde a nossa criação como princípio inteligente ao longo da evolução da nossa caminhada. E que nós possamos sempre nos conscientizarmos que a vida é a opção que temos que seguir. Porque tudo no universo é vida. E quando nós abdicamos da vida, na verdade estamos prejudicando e ferindo a nós mesmos. Que esta vibração de luz e de paz atinja a todos que aqui estão, encarnados, desencarnados, especialmente os espíritos que desencarnaram pela via do suicídio,